Fala galera, aqui é Rainer Hylock. Hoje nós vamos ter um bate-papo super legal com um amigão meu de infância, Danilo Machado. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Ele é engenheiro, especialista em solos. E o tema de hoje é: não faça uma fundação sem assistir esse vídeo. Ele é especialista, ele é o cara. Danilo, quais são os tipos de fundação mais comuns? Pois é, nós temos alguns tipos de fundação e nós vamos falar dos mais comuns que são aplicados aqui em Sete Lagoas. O mais barato, nós vamos falar do mais barato até o mais caro. O mais barato é uma sapata corrida. São cintas embaixo exatamente das paredes. Mas para isso, vou repetir e deixar bem claro, o engenheiro responsável pela sua obra tem que estar ciente, porque um solo ruim pode dar algum tipo de problema e algum tipo de manutenção muito cara posteriormente. Vamos lá. Ó, nós estamos aqui fazendo a fundação, olha lá. Por isso o barulho. Segundo ponto, sapatas isoladas. Sapatas isoladas são pontos de fundação exatamente embaixo dos nossos pilares, com uma altura variável de acordo com o terreno. Terceira estaca mais barata. Rainer inclusive vende dessa aí, ó. Ele tem uma maquininha que fura isso aí. São as estacas trado. As estacas trado, elas têm uma seção um pouco menor, um diâmetro um pouco menor e profundidades também variadas. Depois disso, nós vamos para os tubulões. Todas essas fundações que eu disse até agora, gente, não podem ter nenhuma ocorrência de água. A água pode fazer com que a sua obra entre em colapso, ou fissura, ou qualquer outro tipo de coisa que não é desejado pra gente, ok? Então vamos lá, tubulão é uma estaca trado com uma abertura de base. Então é uma estaca trado com um diâmetro maior que tem que entrar um humano para poder abrir a base. Então o diâmetro mínimo por norma é de 80 centímetros. Depois disso nós temos as fundações com a presença de água. Então a mais comum delas, as duas mais comuns são estaca Strauss, que é uma estaca feita com um equipamento semelhante ao equipamento de sondagem. E aí o apelido dela é até Maria Lama, depois vocês podem até dar um Google nisso aí. E a estaca hélice contínua, que é a estaca que perfura e já volta concretando. E é um concreto um pouco mais fluido. E aí é uma estaca um pouco mais técnica. Basicamente são esses tipos de fundação. Danilo, a gente tem a mini escavadeira, que ela faz as valas e faz os furos nos diâmetros de 20, 25, 30, 40 e 60. A gente tem a mini carregadeira para poder tirar esse material e carregar, limpar um lote, etc. Quando que você sugere usar a mini escavadeira para fazer as valas e os furos? Ó, a mini escavadeira, inclusive nós vamos usar ela aqui agora. A mini escavadeira do Rainer faz até 4 metros de profundidade. O único detalhe que a gente tem que ter muita técnica na hora da execução é na perfuração garantir o prumo de todos os furos. Com isso não tem defeito a máquina. É uma máquina que entra em qualquer lugar e consegue fazer com bastante velocidade. E a carregadeira todo dia está na obra lá, olha o serviço dela lá. Bora tirar. Danilo, a gente faz vala de 30 e de 50 centímetros de largura na mini escavadeira. Qual que é a sua sugestão sobre a largura de vala para eu poder fazer numa obra? Tendo em vista que eu não vou contratar o serviço de sondagem, vamos imaginar que é uma obra pequena, 2, 3 cômodos. O que você me fala sobre isso? Largura de vala. Tá, sobre largura de vala, voltando sobre a sondagem, um profissional de geotecnia, que é o cara que faz a sondagem, ele deve ser contratado, ok. Partindo do pressuposto que não foi, nós vamos tentar fazer a melhor forma possível. Então, as valas, a preocupação não é só a largura, é muito mais a profundidade. Porque nas contas, a profundidade faz mais efeito do que a largura. Então, as valinhas de 30 servem muito bem. Essa obra aqui é uma obra residencial de luxo que nós vamos fazer. E essa obra aqui, nós vamos ter vala de 30. E qual profundidade? Aqui nós vamos trabalhar com 40, 45 centímetros. E a nossa cinta, ela é armada. O solo daqui não é um solo muito resistente. Isso aqui é uma argila porosa. E essa argila porosa, ela
necessitou que a gente tivesse fundações profundas. E como temos fundações profundas, as vigas de cima, elas vão ter que trabalhar literalmente como vigas. Então nós vamos precisar de armação disso aí. Tá. Ainda sobre valas, eu visitei uma obra de parede de concreto armado. E o encarregado me falou que ele fez uma vala de 30 centímetros de largura por 30 centímetros de profundidade. Essa fundação dá certo, Danilo? Funciona e funciona muito bem, dependendo apenas dos pontos de fundação, tá? Esquecendo a parte dos pontos de fundação, essa cinta funciona muito bem. Se bobear, funcionaria até um pouco menor, menos profunda. Porque a própria parede de concreto, por ser armada, ela recebe uma carga muito boa. Então a cinta, existem paredes, tem empresa aqui em Sete Lagoas, inclusive, que fazem, que nem possuem cinta por ser parede de concreto. Beleza. Outra coisa, nós vamos fazer para um cliente uma vala de 50 centímetros. E ele chapiscou essa vala antes de concretar. O que você me fala sobre isso? Excelente técnica do seu cliente. Por quê? Todo solo ele tem uma umidade própria. O concreto também tem uma umidade própria. E a transferência de umidade do concreto para o solo ou do solo para o concreto pode aumentar ou diminuir a resistência. Normalmente diminui. Então, para que a gente tenha garantia da não diminuição dessa resistência, esse chapisco nas valas é essencial. Bela escolha mesmo. Mais uma coisa ainda sobre vala. Eu já vi muitas obras que o pessoal coloca brita no fundo da vala antes de colocar a malha de ferro e antes de concretar. Isso é pra quê, Danilo? Isso é para garantir o espaçamento. Lembrando a mesma frase que eu usei antes. O solo transmite água, transporta água. O aço em contato com a água, ele causa ferrugem. Então, para que não tenha contato do solo com o aço, ainda que nós colocamos uma camada de brita de regularização e depois um espaçador para garantir que aquilo não encontra. É excelente. Nós temos um exemplo ruim ali, ó. Depois a gente vai mostrar que aonde que o pessoal tá, tem umas pontas de ferro que estão em contato com o solo. A gente escavou, que é uma obra vizinha, e aquilo é um exemplo não muito bom. Mas é essencial, eu tenho que colocar essa camada de brita ou é opcional? Não, é essencial. Não, ela é opcional, dependendo da situação, que você tiver uma garantia que você não vai encostar o solo no ferro. Se você conseguir colocar todos os espaçadores, tudo bonitinho, garantir que isso não aconteça, ok, não é essencial. Mas pela boa técnica e a boa prática, é bom se colocar. Agora vamos para os furos. A nossa mini escavadeira, ela faz furo de 20 até 60. Como que eu vou saber qual o diâmetro do furo que eu vou fazer numa fundação? Rainer, isso é bem complicado de se responder de bate-pronto pelo seguinte motivo. Cada pilar tem uma carga e cada carga refere-se a alguma coisa. Então eu sugiro que às vezes conversar com uma pessoa um pouco mais experiente, conversar com um engenheiro. Isso é uma conta bem simples de ser feita, ok? Tá. Vamos imaginar o pessoal humilde que não vai contratar esse tipo de profissional, embora seja importante e recomendável. Eu fazer uma casa simples, sala, cozinha, banheiro, um pavimento só. Tem alguma coisa que você pode dizer para essa fundação? Qual o diâmetro do furo, qual a largura da vala, qual a profundidade? O que você me fala sobre isso? Vamos ajudar essas pessoas. Então vamos lá, pessoal, entendam comigo. Uma casa de um pavimento é muito simples de se calcular a carga dela. Nós não vamos falar de conta justamente para poder não dificultar. Mas cintas de 30 por 40 para casas de um pavimento, cintas armadas, resolvem muito bem. E a profundidade dos furos vai depender de acordo com o solo. Então o que você vai fazer? Faça um furo, retire o material, enxergue. Está muito úmido, fura mais. Se deu água, nós vamos mudar o tipo de fundação. Deu água, não é recomendado que se trabalhe com fundações que tenha humanos participando, ou tubulão que tem que entrar gente lá dentro, ou qualquer outro tipo de fundação que tenha contato humano, que pode esbarrancar e isso é muito perigoso.
Caso o solo seja resistente para casas de um pavimento, diâmetros de 30 ou 4 metros de profundidade, com solos resistentes, são muito bem recomendados. Então, 4 metros, cinta de 30 por 40, isso é uma conta, uma linha de raciocínio para uma conta básica, ok? Ok, então, nós sabemos que tem que fazer o estudo, mas se a pessoa optar em não fazer e assumir o risco disso, qual que é o mínimo de espessura de ferro que eu tenho que colocar numa fundação? Rainer, eu vou sugerir para vocês 10 milímetros. Caso, a função do engenheiro, gente, numa obra é economizar. Então, um ferro de 10 milímetros, mínimo, tem fundação que precisa de 12,5, tá? Mas um ferro mínimo de 10 milímetros, a gente consegue ter uma resistência bem bacana para casa simples, de um pavimento. E não entendam que, depois eu quero fazer um segundo pavimento. Não, nós vamos conversar sobre isso muito mais tecnicamente, ok? Tá. Aqui em Sete Lagoas, muitos locais você furou da água. Então vamos lá. Deu água, o que fazer? Primeira coisa. Segundo, deu água com 3 metros. Eu posso deixar para concretar no outro dia? Eu não sei quanto que vai ter de água lá. Como é que eu vou proceder nesse caso? Vamos lá. Sete Lagoas é bem complicado. Aqui a gente chama aqui de queijo suíço. Então tem muitos buracos, muitos solos ruins, muita água, enfim. Deu água, nós vamos tratar com uma fundação que aceite trabalhar com água, que é a hélice contínua. A hélice contínua ela fura e já volta concretando. Então, beleza, isso é a primeira pergunta. A segunda, furou, deu água, posso concretar no outro dia? Jamais. Porque o concreto, a composição dele tem água. Se você não conseguir garantir uma técnica suficiente para dar resistência àquele concreto, você pode ter problemas futuros que são muito mais caros do que se pensar em fazer uma fundação, vamos falar assim, com a melhor técnica possível. Tá. Danilo, e tem um tipo de concreto específico para usar em fundação? Qual é esse tipo de concreto? Tá. O concreto, ele é feito pela resistência. O nome técnico da resistência é FCK. Cada concreto tem a sua. Então, FCK de 25 MPa. 25 MPa quer dizer que é 2,5 toneladas por centímetro quadrado. Onde que entra essa conta? Quanto mais... a fundação está comendo. Quanto mais resistente esse concreto, menor a seção do pilar. Então não entendam que eu vou comprar um concreto mais barato. Ok, você vai comprar um concreto mais barato, só que você vai ter que fazer uma espessura de vala, de cinta e um diâmetro maior de fundação. Mas vamos lá. E a galera que vai alugar betoneira na Highlock para poder fazer esse concreto, para encher as valas, os tubulões, até bater uma laje, ou então fazer concreto na rua, porque tem muita gente que infelizmente não tem nem condição de alugar uma betoneira, embora seja muito barato, gente. E aí, qual cimento que eu vou usar, como é que é a proporção para fazer fundação? Pois é, eu não vou responder essa pergunta no vídeo, mas eu vou dar um presente que nem você não sabia. Fala. Eu vou fazer uma tabela para entregar para você de todos os traços de cimento, de concreto, para você dar para os seus clientes que te alugam betoneira. Beleza, mas o cliente ele pode fazer um concreto de fundação na betoneira ou na mão que seja, na rua? Claro, com um traço correto, nós vamos dimensionar a padiola. A ideia é que o pessoal trabalha com carrinho, só que nós vamos dimensionar a padiola, eu vou te entregar isso, você vai deixar lá impresso e você pode entregar para todos os seus clientes. Gente, tá gravado, promessa é dívida, hein? Danilo Machado, tá aqui. Danilo, você tem mais alguma consideração, alguma sugestão sobre fundação que você acha pertinente acrescentar? Diz aí. Pessoal, a consideração, na humilde profissão que a gente tem um engenheiro não é um bicho de 7 cabeças, nós estamos aqui para atendê-los. E um engenheiro se paga. O engenheiro que não se paga na obra, ele não tem essa função lá na obra mais. Então o engenheiro foi estudado para que a gente economize na obra. Então, contrate um profissional na sua obra que vai acabar ficando mais barato do que fazer superdimensionado, digamos assim. Você vai gastar mais material, mais tempo e ainda corre o risco de ter fissura, trinca ou qualquer coisa de patologia dentro da sua obra. Eu lembrei de uma coisa aqui, Danilo. Gente, desculpa ter cortado aqui, mas é o seguinte. Vibrador de concreto. Eu uso ele em fundação, eu uso ele em viga, em pilar, em laje. Quando eu uso essa ferramenta?
Fala aí, Danilo. Rainer, isso é essencial, é uma ferramenta muito barata. E o que o vibrador faz? Na Hillock tem para alugar. Tem para alugar. O que o vibrador faz? Ele tira o ar, o espaço vazio de dentro do concreto. E se você tem um espaço vazio, naquele espaço você não tem resistência. Então, às vezes, você vibrar um concreto, você consegue garantir o adensamento daquilo tudo e fazer com que a sua viga tenha a resistência que você calculou. Então, é essencial trabalhar com qualquer tipo de concretagem com vibrador. Danilo, qual a sua expectativa para 2021? O que você espera desse ano? Diz aí pra galera. Graças a Deus o Brasil está passando por uma... Não pela crise, mas por uma... A crise é muito ruim. Só que nós temos hoje dinheiro barato. Então as taxas de juros estão muito baixas. E isso, gente, faz com que todo mundo tire os dinheiros de renda fixa e tragam para o mercado. E trazer dinheiro para o mercado é aquecer a economia. Gente, se preparem, 2021 vai ser um ano excepcional para nós da construção civil. Danilo, eu quero te agradecer, obrigado pelo papo. Queria que todos vocês soubessem que ele é meu amigo desde a infância e ele sugeriu, falou, Rainer, vamos fazer um vídeo sobre fundação. Tem umas coisas muito importantes que eu quero dizer e quero contribuir. Obrigado por isso, obrigado por ter oferecido. E a gente está fazendo isso por vocês, a gente quer ajudar vocês. Obrigado, forte abraço. Diz aí, Danilo. Falou, obrigado, gente. Tamo junto, é nóis. Valeu.